Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora do dia que você vai estar assistindo esse vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma história muito conhecida, principalmente na internet. Ela tem rodado a internet, rodado o mundo durante muitos anos. É a história da renovação da águia. É essa mesmo, história famosa. Talvez você tenha ouvido de um amigo, recebido por e-mail, ou numa mensagem do Facebook ou do WhatsApp. Enfim, é uma história muito conhecida. Mas caso você não conheça, ela diz o seguinte, que as águias, quando atingem 40 anos de vida, elas precisam tomar uma decisão para continuar a viver ou morrer. Por quê? Porque elas estão numa condição física difícil. A história diz que as garras e o bico delas estão longos demais, então elas não conseguem caçar. E aí elas precisam tomar a decisão para continuar a viver ou morrer. O que elas fazem? Elas procuram um topo de uma montanha ou uma encosta de montanha mais alta que elas podem. E aí elas se isolam, numa espécie de ninho, e começam a fazer um processo de automutilação. Primeiro elas começam a bater o bico contra a parede da montanha, até arrancar o bico. Depois que o bico nasce, elas usam esse novo bico para arrancar as garras. Depois que as garras novas nascem, elas arrancam as próprias penas. Depois de todo esse processo completo, que dura 150 dias, elas saem num voo triunfante para uma vida nova e para chegar até os 70 anos. Essa história até que é bonita, é bacana, é meio tanto que épica, poética, principalmente quando ela é montada no formato de clipe, com imagens e músicas e tudo mais. Porém, essa história é mentirosa, é uma farsa, é uma fantasia. Nenhuma espécie de águia faz isso. Essa é uma das muitas histórias que correm na internet e infelizmente muita gente acredita, toma por verdade, porque não vão atrás da fonte, não vão atrás de saber se aquilo é real. E acabam passando a história para outros, para amigos, para parentes, e muita gente acaba acreditando numa mentira. Por isso que é importante, eu sempre digo, para minha filha principalmente, e para meus amigos, e falo, gente, quando você receber alguma coisa que parece muito fantástica, muito surreal, veja se aquilo faz sentido. Faça uma pesquisa antes de você passar para frente. Ninguém sabe ao certo quem criou essa história. Eu pelo menos pesquisei muito, e em todas as vezes que eu vi essa história escrita, lá diz, autor desconhecido. Aparentemente, foi só alguém que sentou, pegou uma caneta e criou essa história para ser uma história bonita, para fazer as pessoas serem inspiradas ou até motivadas com ela. Afinal de contas, um animal passar por um processo de automutilação, como a história diz, para continuar a viver, é preciso muita força, muita coragem, muita garra. Aliás, essa história já foi muito usada por palestrantes, não só foi, mas é usada por muitos palestrantes no Brasil e em todo o mundo. A história é justamente contada de maneira a motivar pessoas a serem como a águia, ou seja, terem a coragem de enfrentar desafios, de se reerguer. Um outro grupo de pessoas que usam essa ideia de fazer com que as pessoas assumam uma outra personalidade, a personalidade de um animal, são consultores empresariais. É muito comum consultores irem até as empresas e quando chegam lá, querem vender a ideia de pessoas se transformarem, serem motivadas e transformarem a maneira deles trabalharem, serem no dia a dia, olhando para um exemplo de um animal como a águia. Então eles vão até a empresa e começam a fazer treinamentos. É comum você ver eles dizerem, a sua empresa precisa ter uma equipe de águias como vendedores, ou enfim, como um time de suporte, de marketing, eles precisam ser águias. Ou então, o líder dessa equipe precisa ser um líder águia. Eu não consigo comprar isso, eu não consigo ver isso como algo positivo. Se você acredita nessa história, acha que ela é verdadeira, que as águias fazem isso, de repente você não está acreditando em mim, mas eu vou fazer o seguinte, se você realmente acredita na história, eu vou te lançar um pequeno desafio. Vá até a internet, abra o Google e faça uma pesquisa por imagens. E tente encontrar uma imagem com uma águia passando por esse processo.
uma imagem com uma águia sem bico, sem as garras, sem as penas. Ou então tente encontrar de repente uma foto que foi feita por algum escalador. Por quê? Bom, a história fala que a águia busca montanhas altas, o topo de montanhas, e na verdade o ser humano já conquistou todas as montanhas mais altas do mundo. Então acho difícil que nenhum escalador do mundo não tivesse nunca visto uma águia nessa situação. Por isso eu digo, é mentira. Se você tentar encontrar, não vai conseguir. Eu pelo menos não encontrei. Talvez você encontre alguma coisa que foi criada, editada, usado o Photoshop para parecer que é verdadeira. Mas eu te garanto, não é real, é fantasia. Aí você me pergunta, mas por que é que você está falando disso? Porque eu tenho uma opinião sobre isso. O que eu tenho a dizer é, me incomoda muito o fato das pessoas serem motivadas ou tentarem motivar alguém na vida real, ou seja, que está passando por problemas reais, a pessoa de repente está triste, desmotivada, depressiva, e usar uma fantasia para motivar alguém no mundo real. Uma fantasia não vai resolver problemas reais. Na minha opinião, motivar alguém para enfrentar os problemas reais da vida com uma fantasia chega a ser quase uma irresponsabilidade. Eu sou completamente contra essas pessoas que insistem em dizer seja como a águia, seja como o leão, como o elefante, como a girafa que vê o mundo de maneira diferente, acima dos outros, fora da caixa, numa outra visão. Mas você não tem o pescoço da girafa, seu pescoço é curtinho. Você não vai conseguir ter a visão da girafa. Eu nunca vou ser como as águias. Você também não vai ser como as águias. Tudo que elas fazem não é porque elas têm bom caráter, não é porque elas são exemplo de comportamento ou porque elas têm uma personalidade brilhante. Tudo que elas fazem é pelo instinto delas, é o que elas têm que fazer para sobreviver. É aquilo que o corpo dela pede, é aquilo que a águia precisa fazer para se reproduzir, continuar existindo. Mas nada de mágico. Elas caçam, elas vivem, elas reproduzem como águias. Elas são o que são. Você é da espécie humana. Você já tem a capacidade dentro de você para se descobrir, para se automotivar, para alcançar o que você quer. Muitas vezes você só precisa se dar conta disso. Você só precisa descobrir qual o seu talento. Você precisa descobrir quais pessoas seguirem. O meu conselho é, siga pessoas que são bons exemplos. Siga pessoas que têm bom caráter. Talvez você esteja pensando agora, mas esse mundo está muito pobre de bons exemplos, está muito pobre de gente realmente querendo fazer a diferença do mundo. O mundo está cheio de egoísmo. Eu até concordo, mas sempre vão existir pessoas boas. É que de repente a gente faz um erro. Nós procuramos bons exemplos em pessoas famosas. Gente que tem um nome conhecido, seja na internet, no cinema, na TV. Mas bons exemplos você pode encontrar em outros lugares. Talvez um grande exemplo para você seguir, de comportamento, de bom caráter, esteja bem próximo de você. Talvez seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, um vizinho, um amigo. Você só precisa parar e perceber, enxergar essas pessoas. Você é da espécie humana. Seja humano, haja como humano. Busque se desenvolver, busque se automotivar, busque se descobrir como ser humano. Não fique indo atrás de ser como bicho nenhum. Você não precisa disso. Águias sempre serão águias. Elefantes sempre serão elefantes. Leões sempre serão leões. E girafas sempre serão girafas. Você precisa ser você mesmo.